Boa tarde, meus senhores. O Conselho de Ministros esteve hoje reunido com vários pontos na sua agenda, o primeiro dos quais foi a aprovação da Lei Orgânica do 19º Governo Constitucional. Foi também aprovado na reunião do Conselho de Ministros de hoje o regimento de funcionamento interno do Conselho de Ministros, que será depois oportunamente publicado em Diário da República. O Conselho de Ministros aprovou também hoje um diploma que elimina os direitos especiais detidos pelo acionista Estado nas empresas EDP, Galp e Telecom, e eu dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que fará a respectiva apresentação. Muito obrigado. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que elimina os direitos especiais do Estado na EDP, na Galp Energia e na Portugal Telecom. A eliminação destes direitos especiais, muitas vezes conhecidos como Golden Shares, teria sempre de ocorrer para dar cumprimento às decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. De acordo com o Tribunal, estes direitos especiais são incompatíveis com a liberdade de movimentos de capitais e com a promoção da concorrência. No memorando de entendimento celebrado com a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, a eliminação destas cláusulas constitui um benchmark estrutural a concretizar até ao final do corrente mês de julho. Na sequência da aprovação deste diploma, torna-se necessário alterar os estatutos sociais das sociedades para estabelecer que o Estado mantém a sua posição acionista como simples detentor de uma posição ordinária. A decisão de manter ou de alienar estas ações cabe, então, ao próprio Estado. Muito obrigado. Isto é tudo o que tenho a dizer. Eu ainda dava outra informação relativo a deliberações hoje do Conselho de Ministros, que aprovou também uma resolução que cria uma estrutura de missão na dependência do Sr. Primeiro-Ministro, mais propriamente o Secretário de Estado Adjunto do Sr. Primeiro-Ministro, que é uma estrutura de missão para o acompanhamento do memorando conjunto entre o Estado português e celebrado com a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. Eu dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro para vos dar algumas explicações sobre esta estrutura de missão. Imensa desculpa. Boa tarde, muito obrigado. Hoje foi criada a estrutura de missão de acompanhamento dos memorandos. Esta estrutura é de extrema importância. Ela vai estar em conjunção com o Sr. Ministro das Finanças na monitorização daquilo que será a execução por parte de todos os ministérios dos memorandos, aqueles que nos comprometemos com a União Europeia e o FMI. Esta estrutura de missão vai ter não só que acompanhar, mas vai também propor soluções e vai ser um recurso a todos os ministérios e depois, realmente, em conjunto com o Ministro das Finanças, um ponto de ligação à Troika e será de extrema importância para que tudo corra bem e para que possamos realmente sair nesta relação que temos e que vamos ter com a Troika de uma maneira em que compreendam que tudo aquilo que fazemos vai ser totalmente transparente para fora do país e para dentro do país. Senhores jornalistas, ficamos à vossa disposição. Alguma questão relacionada com estes pontos que acabei de referir, hoje do Conselho de Ministros, que nos queiram colocar? João Rosário, da RTP. Muito boa tarde. A nova lei orgânica, essa adaptação, implica a eliminação de serviços com consequente corte em cargos administrativos? A opção do Governo, como sabe, a lei orgânica é essencial para que o Governo possa, do ponto de vista de com cobertura legal adequada, possa começar a praticar determinado tipo de atos de governação. E, portanto, a opção do Governo, pela urgência de se iniciar rapidamente a governação, foi a de adequar a atual estrutura da Administração Central do Estado à nova estrutura do Executivo. Como sabe, este Executivo é um Executivo bastante mais pequeno do que o Executivo anterior e, portanto, o que esta lei orgânica, no essencial, faz desde já é adequar todos os serviços, organismos e serviços atualmente existentes na administração e colocá-los na dependência de cada um dos ministros que fazem parte, que compõem este Governo. É o objetivo do Governo firme, na sequência disto e num curto prazo,
aprovar leis orgânicas de cada departamento ministerial depois, e será nessas leis orgânicas de cada departamento ministerial é que se iniciará as reformas que têm que ver com eventuais fusões, eliminação de serviços, junção de serviços, extinção de alguns serviços, enfim, essas reformas serão processadas depois nas orgânicas individuais de cada Ministério, que serão aprovadas a curto prazo. Para já, esta lei orgânica, para permitir que o Governo inicie imediatamente com cobertura legal os atos de governação que são necessários, faz apenas a concentração ministro a ministro das novas competências que o redesenho da estrutura governamental obriga. Joana Rodrigues, da TVI, eu insisto nesta questão, diz que a curto prazo saberá essa reorganização, mas haverá ou não extinção de postos de trabalho com esta reorganização do Governo? E depois gostava de saber, Sr. Ministro das Finanças, esta posição ordinária que disse que o Estado mantém na PT, EDP e GALP, se está completamente excluída de direitos especiais. Portanto, que tipo de ações são estas que o Estado mantém? Eu posso responder rapidamente e depois passava a palavra ao Sr. Ministro para a segunda parte da questão. Quanto à primeira parte da questão, é público, é conhecido, faz parte de resto do programa do Governo, o objetivo claro de emagrecimento do Estado. E esse emagrecimento do Estado passará necessariamente por uma redução da dimensão de alguns dos serviços, organismos e outras entidades que hoje existem na esfera, no âmbito da administração pública, seja central, seja direta, seja indireta do Estado. Não lhe vou antecipar, obviamente, porque isso é um trabalho que tem que ser feito com a ponderação adequada e com a análise correta de todas as situações por parte de cada Ministro. A única coisa que lhe confirmo é que, conforme de resto está já no programa de Governo, esse não é apenas um objetivo firme do Governo, é um objetivo para realizar no curto prazo. Portanto, essa reorganização, esse redesenho de cada um dos Ministérios, que levará necessariamente ao emagrecimento do Estado, em todos os sítios em todos os serviços onde esse emagrecimento se justificar por razões de racionalidade, será operado então nessas leis orgânicas. Sr. Ministro do Estado e das Finanças, para responder à segunda parte. Muito obrigado. Se percebi bem a formulação da sua pergunta, é exatamente como diz. O decreto-lei que faz a eliminação dos direitos especiais do Estado elimina qualquer discriminação entre as ações detidas pelo Estado e as ações detidas por outros acionistas. E, consequentemente, decisões sobre essas ações cabem ao Estado como proprietário desses ativos. General Mestre da SIC, para lhe perguntar, se, em termos de nova orgânica do Governo, se o AICEP continua no Ministério da Economia, como é que passa a ser gerido também na área do emprego, se passam todos os organismos para o Ministério da Economia, o que é que ficou de mais importante definido em termos de lei orgânica deste Governo? Começando pela questão que coloca relativamente ao AICEP, o AICEP, bem como algumas outras estruturas que existem na área da administração, que são relacionadas ou com a chamada diplomacia económica ou com a cooperação económica com o estrangeiro, com o exterior, a opção da orgânica do Governo é colocá-los na dependência do Primeiro-Ministro, nesta fase até à formulação das orgânicas de cada um dos Ministérios, colocar, portanto, esses organismos na dependência do Primeiro-Ministro, que obviamente depois poderá delegar num ou mais ministros, atendendo à natureza de cada uma dessas organizações. Mas na lei orgânica assim será. Quanto à questão que coloca na lei orgânica geral do Governo, esta que foi hoje aprovada, depois as orgânicas sectoriais de cada um dos ministérios procederão à adequação com eventuais fusões ou reduções nos casos em que o Conselho de Ministros venha a considerar que assim é quando as leis orgânicas as leis orgânicas sectoriais vierem ao Conselho de Ministros. Quanto à outra questão que coloca, nomeadamente relativa à questão do emprego, é evidente, como decorre já da estrutura do Governo, que é extinto o anterior, o Ministério do Trabalho e Segurança Social, é criado um novo Ministério, que é o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, de onde saem para o novo Ministério do Emprego, da Economia e do Emprego, de onde saem todos os serviços e organismos que funcionam na ótica do trabalho e do emprego.
no novo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social vão ficar apenas as matérias relativas à solidariedade e à segurança social. Tudo que tenha a ver com emprego, trabalho, formação profissional, que estava no antigo Ministério do Trabalho e Segurança Social, passa para o Ministério do Emprego, da Economia e do Emprego. Esclarecimento. Há um prazo para que as leis orgânicas de cada Ministério estejam definidas e os respectivos cortes? Se está a perguntar se existe um calendário fixo, uma data fixa, não há uma data fixa. Há o propósito firme e orientação da parte do Conselho e do Sr. Primeiro-Ministro de que isso seja concluído num prazo necessariamente curto. Portanto, eu diria que é um curto prazo, sem compromisso, mas para satisfazer um pouco a resposta à sua pergunta, a intenção do Governo que no prazo, eventualmente, de 3 meses, 4 meses, tudo isso possa estar aprovado já e publicado em Diário da República. Do Económico TV, pelo que percebi, ainda não está decidido se essas ações vão ser completamente alienadas ou não. Já existe também um calendário para cumprir. Permiti-me se perguntasse também se existe alguma ideia ou foi avançada na reunião algum calendário para as privatizações, nomeadamente o BPN, se há algum desenvolvimento. Um conjunto relativamente vasto de questões. O programa de privatizações não foi discutido em Conselho de Ministros e, consequentemente, não faz parte da matéria que é explicitamente coberta por este briefing. É, no entanto, bem conhecido a intenção do Governo de avançar com o processo de privatizações tão depressa quanto possível e foi sinalizado neste contexto uma prioridade forte à privatização da EDP e da REN. Relativamente à questão do BPN, não foi de todo, repito, discutida no âmbito deste Conselho de Ministros, mas é público que uma das condições que faz parte do memorando de entendimento é que esse processo deverá estar concluído até ao final do corrente mês de julho. Boa tarde. Sérgio Gonçalves da Reuters. Eu tenho 2 perguntas para o Sr. Ministro das Finanças. A primeira está relacionada com esta questão da execução das contas nacionais do primeiro trimestre. Depois do número ter sido conhecido, depois de ter o Governo proposto um aumento equivalente a 50% da retenção do subsídio de férias de Natal, a questão que estava a saber é se este Conselho de Ministros discutiu algumas medidas ou um pacote de medidas para acelerar os cortes de despesa até ao final de 2011. Se não, se o vai fazer em breve e se vai acelerar esse processo de maiores cortes ou pelo menos antecipar. A segunda questão está relacionada com esta, é se o Governo português quer de forma clara mostrar aos mercados que Portugal está a fazer um percurso totalmente distinto do da Grécia e se quer descolar essa imagem da Grécia comprometendo-se em alcançar os 5,9% este ano do déficit. Aceito as minhas desculpas pela pausa na resposta, mas precisava de ter a certeza que tinha a pergunta antes de lhe conseguir responder. As suas perguntas vão muito para além do âmbito do que foi discutido neste Conselho de Ministros e, portanto, novamente, estão para além, enfim, do âmbito deste briefing. No entanto, relativamente às questões que colocou, julgo que é útil não evitar uma resposta porque essas questões, em minha opinião, ficaram claras das apresentações que acompanharam o debate na Assembleia da República da apresentação do programa de governo. Não existe qualquer espécie de dúvida de que a ênfase deste Governo no processo de consolidação orçamental está na contenção das despesas. E, consequentemente, para conseguirmos os objetivos a que estamos comprometidos no curto e no médio prazo,
teremos de acelerar esse processo e o Governo atuará nessa matéria com a necessária urgência. É, portanto, e estou a fazer a transição para a resposta à sua pergunta, absolutamente decisivo sermos capazes de cumprir todos os objetivos e critérios de referência incluídos nos memorandos de entendimento, incluindo, portanto, o objetivo para o déficit das administrações públicas de 5,9% do produto interno bruto. Muito obrigado. Boa tarde, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Gostava de perguntar se vão acabar os direitos especiais na Galp, que são tidos pela Caixa Geral de Depósitos, e gostava ainda de perguntar se o Estado vai de alguma forma ser compensado pelo fim destas Golden Share, já que há quem entenda que as empresas valorizarão e, portanto, o Estado pode obter algum tipo de compensação, poderá ter direito a ela. Finalmente, em relação à reestruturação da Administração Central do Estado, portanto, para que se obtenham ganhos, em princípio, terá que haver a possibilidade de dispensar funcionários, mesmo que ainda não estejam definidos onde é que vão ser feitas as reestruturações, estará com certeza decidido o que é que vai ser feito a esses funcionários. Portanto, gostava de saber qual é que é a redução prevista, só por via destas reestruturações, e se vai ser utilizado o mecanismo, por exemplo, de mobilidade especial, que foi o que funcionou na anterior reforma do administrativo do Estado. Muito obrigado. Relativamente à questão da eliminação dos direitos especiais na PT, ADP e Galp e à possível compensação por parte do Estado dessa eliminação, o que acontece é que a eliminação destes direitos especiais estava já prevista na sequência da necessidade de cumprir uma decisão, um conjunto de decisões do Tribunal Europeu de Justiça e fazia parte das condições estabelecidas no memorando de entendimento. Consequentemente, esse nosso compromisso tinha de ser realizado e nenhuma compensação direta está nesse contexto prevista. No entanto, a retirada do Estado destes setores, que faz parte do programa de governo, está associada com um processo de privatizações em que a limitação dos direitos especiais do Estado está associada a um aumento de valor das próprias empresas. E, nessas condições, o Estado, como outros acionistas, beneficiará desse aumento de valor. Relativamente à questão do processo de contenção da despesa e da reorganização e reestruturação das administrações públicas, é prematuro neste instante comentar o assunto em concreto. Haverá informação sobre isso no quadro da preparação do documento de ajustamento da estratégia orçamental que tem de ser publicada até ao final de agosto e no âmbito da própria preparação do Orçamento de Estado para 2012. Muito obrigado. Boa tarde, Inês Lima, da Agência Lusa. Quanto à contribuição extraordinária em sede IRS, já está definido quando é que vai ser cobrada? E, em segundo lugar, queria também perguntar quando é que vamos poder conhecer em detalhe essa medida? Eu não quererei comentar em concreto sobre qualquer aspecto de detalhe relativamente ao imposto extraordinário, uma vez que não fez parte das matérias discutidas no âmbito deste Conselho de Ministros. Posso, no entanto, adiantar que até ao final da próxima semana serão divulgados os detalhes que procura. Ângela Braga, TSF. Eu queria fazer uma pergunta relacionada com uma notícia que vinha esta manhã na imprensa sobre as portagens na ponte 25 de Abril. Queria saber se foi ou não alvo deste Conselho de Ministros Extraordinário, se foi discutido e se confirma o prazo do pontapé à imprensa, que é o mês de agosto. Esse assunto não foi tratado na reunião de hoje do Conselho de Ministros, nem sequer abordado, e, portanto, não lhe posso acrescentar nada sobre isso.
Eu peço desculpa por duas razões. Em primeiro lugar, porque não li a notícia, o Conselho de Ministros hoje começou cedo e não tive a oportunidade de ler a notícia, portanto estaria a falar sem sequer ter conhecimento de causa do que é que estaria a comentar. E depois porque de facto o assunto não foi abordado hoje no Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros acabou há pouco, e este briefing é obviamente para darmos nota e tentarmos tornar transparente perante os senhores jornalistas todas as matérias que foram tratadas hoje no próprio Conselho. Se não há mais nenhum assunto, agradecemos. Muito boa tarde.